muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos ou você que acessou pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Como franciscano, neste 4 de outubro, eu não poderia deixar de passar por aqui para lhe deixar uma mensagem sobre esta importante figura na história da humanidade. Mas no final lhe peço uma coisa. Dê um like. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E por fim, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Vamos lá. Numa choupana, ao anoitecer do outono de 3 de outubro de 1226, na bucólica cidade de Assis, na Itália, São Francisco morreu. Conforme tradição, ele pedira para morrer nu e que fosse colocado nu sobre a terra nua. Não sabemos se de fato isto aconteceu. Com esse gesto, Francisco mostrou o seu desejo de morrer integrado com a Mãe Terra. Já debilitado, Francisco morreu rezando e cantando os louvores às criaturas, e a morte, que ele chamava também de irmã. Nascido no ano de 1182, em Assis, como você vê na imagem, a mais medieval de todas as cidades da Europa. Ela fica na Úmbria italiana. Francisco foi um homem que esteve além do seu tempo, ao cantar o amor pela natureza no seu conhecido e eternizado em muitas vozes, o cântico do Irmão Sol. Com certeza você conhece. Escolhido como patrono da Itália e da ecologia por João Paulo II em 1979, São Francisco é lembrado como o homem da paz e do bem. E é por isso que nós franciscanos nos cumprimentamos assim, paz e bem. E este paz e bem é porque ele proclamou que a natureza é a mais alta glorificação do Criador e que nela, a natureza, todos nós somos irmãos. O olhar de São Francisco é ecológico e não romantizado, como querem alguns. No mundo medieval, marcado pela indústria do vidro, que queimava madeira, pelos cortumes e abates de animais que poluíam as águas, olha que interessante. Francisco clama, já naquela época, por um cosmocentrismo. O que é isto? A natureza e não o ser humano deve estar no centro da criação, do mundo e do cosmos. Era isto o que ele acreditava. Para São Francisco, portanto, o ser humano não vale mais que os outros animais, as aves, os peixes e as flores. Não somos superiores a eles. Isso é incrível, não? Um homem medieval intuir que a vida merece respeito na sua diversidade e que nós somos partes dessa cadeia evolutiva da vida e não somos os atores principais. No máximo, somos regentes. Aliás, é isso que quer dizer o Salmo 8. Deus cria o ser humano para ser regente e não dominar a natureza. E quando nós agimos assim, dominando a natureza, ela dá o recado. E eu poderia dizer que a peste do coronavírus é uma resposta da agressão à natureza. Por causa disso, ele entrou no corpo do ser humano e está nos deixando perplexos, atordoados em todo o mundo. São Francisco foi, portanto, um profeta que nos convoca à conversão ecológica, conversão que inclui a natureza e o ser humano. É como disse o Papa que leva o seu nome, Francisco. Ele, num discurso na ONU em 2020, disse: a crise ambiental está intimamente ligada à crise social e que o cuidado com o ambiente exige, portanto, uma abordagem abrangente para lidar com a pobreza e combater a exclusão. Olha que visão interessante do Papa Francisco. Não basta, portanto, cantar com São Francisco, louvado sejas meu Senhor com todas as criaturas. É preciso buscar novas relações fraternas
entre o ser humano e a natureza. Porque a criação geme em dores de partos, como escreveu São Paulo aos Romanos. A vida no planeta depende de nós, depende de uma visão de fraternidade universal humana e ecológica, sem desperdício, sem consumismo desvairado que agride a natureza, mas protegendo o biossistema, que clama por paz e bem. Isso depende de mim, depende de você e depende de nossa conversão ecológica. Paz e bem a todos. Viva São Francisco!